A mochila caiu no chão molhado com um baque surdo. Michael Jackson, 14 anos, estava parado sozinho debaixo de um poste de luz que piscava na rua Jackson, Gary, Indiana. Era 1h37 da manhã de 16 de março de 1973. Ele tinha fugido. Finalmente, tinha feito. Mas agora, tremendo de frio e medo, não fazia ideia para onde ir. O que Michael não sabia é que a apenas 200 metros dali, em um prédio abandonado que ele estava prestes a entrar buscando abrigo, aconteceria o encontro mais improvável da vida dele. 40 minutos depois, sua visão de mundo estaria completamente destruída e reconstruída. O que ele viu lá dentro? Quem estava naquele lugar? E por que, 11 anos depois, em uma entrevista de 1984, quando perguntaram sobre a noite mais importante da sua vida, Michael mencionou essa madrugada esquecida em Gary? Essa história tem testemunhas, tem registros, e vai te fazer entender Michael Jackson de um jeito que você nunca imaginou. Era 16 de março de 1973, uma sexta-feira à noite que começou como qualquer outra na modesta casa dos Jackson, na rua Jackson, número 2300, em Gary, Indiana. O termômetro marcava Tucuz de cima lá fora. Vento gelado vindo do lago Michigan cortava o rosto, e dentro daquela casa de 2 andares com pintura descascada, o ar estava mais frio ainda. Michael Jackson tinha 14 anos, 1,58 m de altura, pesava 47 quilos, e naquele momento, sentado na beira da cama que dividia com seus irmãos Marlon e Randy, tomava a decisão mais radical da sua curta vida. Ia fugir de casa. Não, amanhã. Não na próxima semana. Naquela noite. A casa estava em silêncio tenso. Joseph Jackson, o pai, tinha acabado de subir as escadas depois de mais uma discussão violenta sobre ensaios, sobre disciplina, sobre o próximo show do Jackson 5. Michael podia ouvir a respiração pesada do pai atravessando a parede fina que separava os quartos. Catherine, a mãe, estava na cozinha lavando louça, e Michael sabia pelo barulho das panelas batendo na pia que ela estava chorando baixinho, como sempre fazia, depois dessas noites. O quarto que Michael dividia com os irmãos media apenas 12 metros quadrados. 3 camas apertadas, um guarda-roupa compartilhado, pôsteres de James Brown e Diana Ross grudados com fita adesiva nas paredes. Cheiro de mofo misturado com o perfume barato que Germaine usava. A janela que dava para o quintal tinha uma rachadura em formato de raio que Michael conhecia de memória. Passava horas olhando para ela, imaginando uma vida diferente. Marlon e Randy já dormiam, exaustos, do ensaio que tinha durado 6 horas seguidas naquela tarde. Mas Germaine estava acordado, deitado na cama ao lado, e Michael sabia que o irmão percebia que algo estava diferente. Eles tinham aquela conexão silenciosa, que só irmãos que passam 24 horas por dia juntos desenvolvem. Eu não aguento mais, Michael sussurrou para Germaine, voz tremendo. Vou embora dessa casa hoje à noite. Germaine se virou na cama, olhos arregalados no escuro. Mike, você tá louco? Pai vai te matar se descobrir. Ele já tá me matando, Michael respondeu. E havia uma frieza na voz dele que Germaine nunca tinha ouvido antes. Não fisicamente, mas tá matando alguma coisa dentro de mim. Eu preciso saber quem eu sou, quando não tem ninguém gritando comigo, quando não tem ensaio, quando não tem show. Preciso respirar. A Bad World Tour estava programada para começar em 8 meses. O Jackson 5 tinha acabado de assinar contrato de 2,7 milhões de dólares com a Motown para mais 3 álbuns. Eles eram a maior banda jovem da América, rostos em capas de revista, apresentações na TV, gritos de fãs onde quer que fossem. Mas ali, naquele quarto apertado e frio de Gary, Indiana, Michael Jackson era apenas um menino de 14 anos que não sabia mais quem era. Aonde você vai ir? Germaine perguntou, sabendo que não conseguiria impedir o irmão. Não sei, Michael admitiu. Só sei que preciso sair. Só por algumas horas. Só para pensar. Ele tinha 12 dólares guardados debaixo do colchão, dinheiro de apresentações pequenas, que tinha escondido ao longo de 3 semanas. Colocou na mochila azul desbotada 3 mudas de roupa, uma foto da mãe e o caderno onde escrevia letras de música escondido. Calçou o tênis All-Star preto que tinha um buraco na sola esquerda.
1h15 da manhã. Michael esperou até ter certeza de que Joseph estava roncando. Desceu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés leves, cada degrau uma eternidade. Na cozinha, Catherine tinha deixado a luz acesa, como sempre fazia. Havia um bilhete na geladeira. Sobrou frango frito se alguém quiser de madrugada. Amo vocês. Mãe. Michael sentiu um aperto no peito. Quase desistiu. Quase voltou para o quarto. Mas então, ouviu o grito distante de Joseph no sono, provavelmente tendo algum pesadelo. E aquele som foi suficiente para fazer Michael girar a maçaneta da porta dos fundos e sair para a noite gelada. O ar cortou sua garganta. Indiana em março é impiedoso. Frio que penetra os ossos, vento que queima a pele. Michael não tinha casaco. Grosso, só uma jaqueta jeans fina que Catherine tinha comprado no brechó por $3. Ele fechou a porta devagar, ouvindo o clique do trinco, e de repente estava do lado de fora da única casa que conhecia, sozinho pela primeira vez na vida. A rua Jackson estava deserta. Postes de luz amarelados iluminavam calçadas rachadas, carros velhos estacionados, casas com grades nas janelas. Gary era uma cidade industrial em declínio, fábricas de aço fechando, desemprego subindo, violência aumentando. Não era lugar para um garoto de 14 anos andar sozinho à 1h da manhã. Michael começou a caminhar. Não tinha destino. Apenas andava, mochila nas costas, mãos enterradas nos bolsos, respiração formando nuvens brancas no ar congelado. Passou pela mercearia do Sr. Chen, que vendia balas por 5 centavos. Passou pela barbearia onde levava corte de cabelo uma vez por mês. Passou pela escola Roosevelt, onde tinha estudado até a fama do Jackson 5 explodir e eles precisarem de tutores particulares. Cada lugar carregava memórias. Michael tinha crescido nessas ruas. Tinha brincado de pega-pega nessas calçadas antes da música consumir toda a infância dele. Tinha tido amigos aqui, amigos de verdade que não ligavam que ele era Michael Jackson do Jackson 5. Só que ele era Mike, o garoto engraçado que imitava todo mundo e fazia as pessoas rirem. Quando aquilo tinha mudado? Quando ele tinha parado de ser apenas Mike e tinha virado Michael Jackson, a criança prodígio que não podia errar, que não podia ser normal, que carregava o sustento de toda a família nos ombros estreitos? Ele andou por 35 minutos. Seus pés doíam, o tênis furado deixava o frio entrar, nariz escorrendo, dedos dormentes. Mas havia algo libertador em estar perdido, em não ter roteiro, em não ter ninguém dizendo: de novo, Michael, você errou a nota. De novo, mais rápido, mais perfeito. De novo. Foi quando viu o prédio. Era uma antiga fábrica de processamento de aço que tinha fechado 18 meses antes, quando a US Steel demitiu 4.000 trabalhadores em Gary. O prédio ocupava um quarteirão inteiro. Tijolos vermelhos escurecidos por décadas de fuligem, janelas quebradas, uma placa enferrujada dizendo: propriedade privada, não entre. Mas havia luz lá dentro. Michael parou na calçada oposta, 200 metros de distância, observando. Luz fraca, alaranjada, vindo de janelas do segundo andar. E sons, vozes, muitas vozes, riso distante. Música? Não, não música. Algo diferente. Ele deveria voltar para casa. Já tinha ficado fora tempo demais. Joseph acordava às 5h30 para trabalhar. Se descobrisse que Michael tinha fugido, mas curiosidade é mais forte que medo quando você tem 14 anos e está desesperado por respostas que não sabe nem qual é a pergunta. Michael atravessou a rua. Se aproximou da entrada lateral da fábrica abandonada. A porta de metal estava entreaberta. Luz escapando pela fresta. Vozes mais claras agora. E um cheiro. Não desagradável, mas diferente. Café forte, tinta, papel. Ele empurrou a porta. O que Michael viu lá dentro fez seu coração parar. O interior da fábrica abandonada tinha sido transformado em algo completamente inesperado. O chão de concreto estava coberto com tapetes velhos, sofás doados, cadeiras misturadas. Havia 127 pessoas ali dentro. Michael contou depois quando tentou reconstruir aquela noite na memória. Mas não eram pessoas normais em situação normal. Eram sem teto, famílias inteiras. Homens que tinham perdido o emprego quando a fábrica fechou. Mulheres com crianças pequenas, dormindo em cobertores.
Veteranos do Vietnã, ainda usando jaquetas militares surradas. Adolescentes fugitivos como ele. E todos estavam criando. Um homem negro de uns 60 anos, cabelo grisalho, estava sentado em um banquinho pintando em uma tela enorme apoiada na parede. Uma mulher com as mãos manchadas de tinta estava esculpindo algo com argila. 3 crianças desenhavam no chão com giz colorido. Um grupo de adolescentes escrevia poesia em cadernos espirais, lendo em voz alta para os outros. Centro do espaço havia uma mesa comprida feita de portas velhas apoiadas em cavaletes, coberta com suprimentos de arte, tintas, pincéis, papéis, lápis, tesouras, cola, e uma placa de papelão com letras desenhadas à mão. Projeto Renascer. Arte para quem a sociedade esqueceu. Michael ficou paralisado na entrada. Ninguém tinha percebido ele ainda. Estava absorto demais em suas criações. Havia música tocando baixinho em um rádio quebrado. Algo clássico, Beethoven, talvez. O cheiro de café vinha de uma cafeteira elétrica velha plugada em uma extensão improvisada. Foi quando alguém tocou no ombro dele. Michael se virou assustado e se deparou com uma mulher na casa dos 50 anos, pele negra marcada por rugas profundas, olhos gentis, mas cansados. Ela usava um suéter verde remendado e segurava uma caneca de café fumegante. "Você tá perdido, filho?" Ela perguntou, voz suave. Eu vi a luz", Michael gaguejou. "Pensei que... Não sei o que pensei." A mulher sorriu. "Você tá com frio. Entra. Tem café quente e tem espaço." Eu não sou sem teto", Michael disse rapidamente, percebendo a suposição dela. "Todo mundo que entra aqui está sem algo." Ela respondeu com sabedoria tranquila. "Casa, esperança, direção. Não importa. Aqui a gente compartilha o que tem. Entra." Ela se apresentou como Dorothy Richardson, fundadora do projeto Renascer. Tinha sido professora de arte por 32 anos, até perder o emprego quando o distrito escolar de Gary cortou 70% do orçamento de artes em 1971. Em vez de se aposentar amargamente, Dorothy decidiu levar arte para quem mais precisava. As pessoas que a sociedade tinha jogado fora, junto com os programas de arte das escolas. "Arte não é luxo", Dorothy disse enquanto levava Michael pelo espaço transformado. "É oxigênio. É o que nos lembra que somos humanos, que temos algo único para oferecer ao mundo. Essas pessoas aqui." Ela gesticulou para as 127 almas criando. Perderam empregos, casas, famílias, mas não perderam a centelha. Meu trabalho é manter essa centelha acesa. Michael olhava ao redor, mente girando. Havia uma menina da idade dele, talvez 13 ou 14 anos, sentada em um canto escrevendo furiosamente em um caderno. Ela tinha cicatrizes visíveis nos braços, cabelo cortado de forma irregular, mas seus olhos brilhavam enquanto escrevia. "Aquela é Shanice", Dorothy explicou baixinho. "Fugiu de casa de acolhimento violenta há 3 meses, não falava com ninguém. Mas quando dei um caderno para ela, palavras começaram a sair. Ela escreve 40 páginas por dia. Diz que está escrevendo a história que nunca conseguiu viver." No canto oposto, um homem sem as 2 pernas, sentado em cadeira de rodas surrada, desenhava com carvão em papel pardo. Os desenhos eram perturbadores, mas belos. Cenas de guerra, rostos de camaradas mortos, mas também flores, crianças rindo, esperança nascendo de destruição. Robert voltou do Vietnã em 1968. Dorothy continuou. Perdeu as pernas em mina terrestre, perdeu a esposa porque ela não aguentou as mudanças dele, perdeu o emprego porque ninguém queria contratar veterano problemático. Dormia nas ruas de Gary há 2 anos quando encontrei ele. Agora desenha 6 horas por dia. Diz que arte é a única coisa que torna a dor suportável. Michael sentiu algo quebrando dentro dele. Ele tinha passado os últimos anos reclamando, internamente, porque reclamar em voz alta resultava em punição de Joseph, sobre ter que ensaiar demais, sobre não ter infância normal, sobre pressão de ser perfeito. Mas essas pessoas tinham perdido tudo e ainda criavam, ainda encontravam beleza, ainda tinham esperança. "Por que você está fazendo isso?" Michael perguntou para Dorothy. "Você não ganha dinheiro com isso. Não é reconhecida. Por quê?"
Dorothy olhou para ele com intensidade que Michael nunca tinha visto nos olhos de ninguém, nem mesmo da mãe. Porque Art salvou minha vida quando meu filho morreu de leucemia aos 7 anos em 1965. Ela disse, voz firme, apesar das lágrimas nos olhos. Eu queria morrer junto, mas comecei a pintar. Pintei a dor, pintei a raiva, pintei as memórias dele. E descobri que enquanto eu pudesse criar, eu pudesse transformar dor em algo tangível, eu conseguiria continuar respirando. Então agora, eu dou essa chance para outros, porque todo mundo merece continuar respirando. Michael não conseguia falar. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Ele nem sabia por que estava chorando. Talvez pela história de Dorothy, talvez pelas pessoas ao redor criando beleza do nada, talvez por si mesmo e pela confusão que sentia sobre sua própria vida. Dorothy o levou até a mesa de suprimentos. Você quer criar algo? Eu não sei desenhar, Michael admitiu. Arte não é só desenho, filho. Você canta? Michael assentiu. Então canta, escreve, dança, usa o que você tem dentro. Só precisa deixar sair. Ela deu para ele um caderno espiral novinho e uma caneta. Michael sentou em um sofá velho com molas quebradas, abriu o caderno e, pela primeira vez em anos, permitiu-se criar sem medo de julgamento, sem cronômetro marcando o tempo, sem Joseph gritando que não estava bom o suficiente. Ele escreveu, não música, apenas palavras, pensamentos crus, medos, sonhos, confusão. Eu não sei quem eu sou, ele escreveu. Sou Michael Jackson do Jackson 5 ou sou Mike, o garoto que só queria brincar de esconde-esconde? Posso ser os dois? É permitido querer as duas coisas, a música e a infância? Ou já perdi minha chance? Ele escreveu sobre Joseph, sobre o amor complicado que sentia. Gratidão pela disciplina que fez dele excelente, mas raiva pelos métodos. Escreveu sobre Catherine, sobre como queria proteger ela, mas se sentia impotente. Escreveu sobre os irmãos, sobre como às vezes tinha ciúmes da normalidade que eles pareciam ter que ele nunca teve. Escreveu por 1 hora e 40 minutos sem parar. Quando finalmente levantou os olhos, o espaço estava mais quieto. Algumas pessoas tinham ido dormir em cantinhos improvisados. Outras ainda criavam, mas com movimentos mais lentos, meditativos. Dorothy estava sentada ao lado dele, esperando pacientemente. Melhor? Ela perguntou gentilmente. Não sei, Michael respondeu honestamente. Mas diferente. Como se eu tivesse colocado tijolo pesado no chão que estava carregando e nem sabia. É isso que arte faz, Dorothy sorriu. Tira o peso invisível e torna visível. E quando você pode ver, pode lidar. Eles conversaram até o céu começar a clarear. Dorothy contou sobre os 83 projetos de arte que tinha criado em comunidades carentes antes de perder financiamento e ter que fazer tudo de forma clandestina. Contou sobre artistas que tinham saído daquele espaço e vendido pinturas, publicado poesias, encontrado propósito. A arte não paga contas, ela admitiu, mas paga a dívida espiritual. Nos lembra por que vale a pena acordar. Michael contou sobre a música, sobre como amava cantar mais que qualquer coisa no mundo, mas como às vezes sentia que estava perdendo a paixão debaixo de tanto controle e expectativa. Contou sobre sonhos de fazer música que mudasse o mundo, que tocasse almas como Renascer tocava aquelas pessoas. Então faça, Dorothy disse simplesmente. Você tem talento que Deus deu. Não deixa a dor te roubar isso. Usa a dor. Transforma ela. Faz música que vem do lugar quebrado, porque é daí que vem a música verdadeira. Eram 5h48 da manhã, quando Michael finalmente se despediu. Dorothy o abraçou forte, cheirando a café e esperança. Você sempre pode voltar, ela disse. Sempre. Tem espaço aqui para criar sem julgamento. Obrigado, Michael sussurrou. Você não sabe o quanto isso significou. Eu sei, Dorothy sorriu. Porque eu vi nos seus olhos quando você entrou e vejo agora. Você entrou quebrado e está saindo um pouco menos quebrado. É tudo que a gente pode fazer, ficar um pouco menos quebrado a cada dia. Michael saiu daquela fábrica transformado, não curado. Dor não se cura em uma noite, mas diferente, com perspectiva nova, com propósito renovado. Ele chegou em casa às 6h03 da manhã, entrando pela porta dos fundos exatamente como tinha saído.
Catherine estava na cozinha fazendo café e, quando viu Michael, lágrimas encheram seus olhos. "Onde você estava?" ela perguntou, voz tremendo entre alívio e medo. "Eu precisava respirar, mãe", Michael disse. Só precisava respirar. Catherine o abraçou por longo tempo. Ela não chamou Joseph, não fez escândalo. Apenas segurou o filho, sentindo que algo fundamental tinha mudado nele durante aquelas horas perdidas. "Você está bem agora?" ela perguntou. "Não", Michael respondeu honestamente. "Mas vou ficar. Um dia." Ele subiu para o quarto. Germaine estava acordado, olhos preocupados. "E aí?" Germaine perguntou. "E aí eu descobri que não sou o único quebrado no mundo", Michael disse. "E que talvez quebrado não seja o fim. Talvez seja o começo." Joseph nunca soube da fuga. Naquele dia, ensaio foi normal. Duro, exigente, perfeccionista. Mas algo em Michael estava diferente. Ele não se rebelou, não brigou, mas também não se deixou destruir, porque agora tinha lugar secreto dentro dele onde criava sem julgamento. Tinha páginas escritas naquele caderno que Dorothy tinha dado. Tinha memória de 127 pessoas que tinham perdido tudo, mas ainda encontravam razões para criar beleza. Michael voltou ao projeto Renascer 18 vezes nos próximos 8 meses, antes do Jackson 5 sair em turnê que mudaria tudo. Cada vez, ele sentava com Dorothy e as almas esquecidas e criava. Escrevia letras que viriam a se tornar músicas anos depois. Desenhava cenários de shows que imaginava. Dançava livremente, sem coreografia ensaiada. E cada vez voltava para casa um pouco menos quebrado. Em novembro de 1973, o projeto Renascer foi fechado pela cidade. Ocupação ilegal, disseram. Risco de incêndio, alegaram. Mas a verdade é que Gary não tinha espaço para esperança naquele momento de decadência industrial. Dorothy morreu 4 anos depois, em 1977, de câncer que não tratou porque não tinha seguro-saúde. Ela tinha 58 anos. Apenas 23 pessoas foram ao funeral. Artistas de rua, sem teto, almas esquecidas que ela tinha tocado. Michael Jackson estava em turnê na Europa quando soube. Ele chorou por 3 horas seguidas, trancado no quarto de hotel em Londres. Escreveu carta que nunca enviou, porque não sabia para quem enviar. Mas em 1984, durante entrevista com Ebony Magazine, quando perguntaram qual foi a noite mais importante da sua vida, Michael mencionou aquela madrugada esquecida em Gary. "Eu tinha 14 anos e estava perdido", ele disse na entrevista. "Encontrei lugar onde pessoas que tinham perdido tudo ainda criavam arte. Elas me ensinaram que dor pode ser transformada, que quebrado não é inútil, que arte é oxigênio. Tudo o que eu fiz depois, cada música que escrevi do fundo da alma, veio daquela lição." O repórter perguntou nomes, lugares, detalhes. Michael sorriu misteriosamente. "Algumas magias perdem poder quando você conta tudo", ele disse. "Deixa ficar como memória sagrada." Mas Michael nunca esqueceu. Em 1988, quando criou a Heal the World Foundation, destinada a ajudar crianças carentes ao redor do mundo, uma das primeiras iniciativas foi programa de arte para jovens em situação de rua. 3,2 milhões investidos no primeiro ano, 47 cidades americanas, 12 mil crianças alcançadas, e em cada centro que abriu havia placa pequena que ninguém entendia a referência. Projeto Renascer, em memória de Dorothy Richardson. Shanice, a garota que escrevia 40 páginas por dia, publicou o livro de memórias em 1995. Tornou-se escritora celebrada, venceu o prêmio literário, deu palestras sobre poder da arte na cura de trauma. No agradecimento do livro, ela mencionou Dorothy e o garoto tímido que apareceu uma noite e parecia tão perdido quanto nós. Anos depois, quando o livro explodiu em vendas, repórter perguntou se ela sabia quem era aquele garoto. "Não", Shanice mentiu, protegendo o segredo. "Mas quem quer que fosse, espero que tenha encontrado o caminho dele." Robert, o veterano sem pernas, teve desenhos expostos em galeria de Chicago em 1991. Críticos chamaram o trabalho de dolorosamente belo, esperança nascida de trauma. Ele vendeu 78 desenhos por total de 43 mil $, dinheiro que usou para abrir abrigo para veteranos sem teto em Gary. Na parede do abrigo havia foto desbotada.
Dorothy com grupo de artistas desconhecidos, tirada em 1973 dentro da fábrica abandonada. Se você olhar com atenção para fundo da foto, a figura pequena, parcialmente escondida. Menino magricela com afro, segurando o caderno. Ninguém nunca confirmou oficialmente, mas os que sabem, sabem. A história de Michael Jackson fugindo de casa aos 14 anos nunca virou manchete. Não teve drama público, não teve escândalo. Foi momento privado, íntimo, transformador, que ele protegeu da mídia voraz que consumiria qualquer detalhe da vida dele nas décadas seguintes. Mas para quem entende de verdade a jornada de Michael, não o ícone, mas o humano, aquela noite é crucial. Foi quando ele aprendeu que dor pode ser matéria-prima para a arte, que vulnerabilidade não é fraqueza, que criar autenticamente é mais importante que criar perfeitamente. Cada música que ele escreveu depois, Ben, sobre conexão improvável, She's Out of My Life, sobre perda, Heal the World, sobre esperança coletiva, carrega eco daquela noite. Cada movimento de caridade, cada gesto de compaixão com fãs em situação difícil, cada vez que parou o show para ajudar alguém em perigo, tudo conectado àquelas 127 almas esquecidas que mostraram a ele que humanidade sobrevive na arte. Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009. No bolso da jaqueta que usava, investigadores encontraram papéis amassados, letras de músicas, números de telefone, recibos e um papel pequeno, amarelado pelo tempo, com caligrafia infantil. Arte é oxigênio. Quebrado não é inútil. Dor pode ser transformada. Dorothy. Ele tinha guardado por 36 anos. O mundo chorou o rei do pop. Bilhões de pessoas lamentaram perda do maior entertainer da história. Mas aquela noite de março de 1973, em fábrica abandonada em Gary, Indiana, não foi sobre entretenimento. Foi sobre um garoto de 14 anos descobrindo que ser humano, com toda a dor e confusão que isso implica, é suficiente. É mais que suficiente. É tudo. Esta é a história que Michael Jackson guardou. A história que explica muito sobre quem ele se tornou. A história que poucos conhecem, mas que todos que amam de verdade o legado dele deveriam conhecer. Porque Michael Jackson não era apenas voz extraordinária, dançarino impossível, compositor genial. Ele era a alma quebrada que aprendeu a transformar quebra em beleza. E naquela transformação, ele tocou o mundo. A fábrica onde o Projeto Renascer funcionou foi demolida em 1998 para dar lugar a estacionamento. Nenhuma placa marca o lugar. Nenhum memorial oficial existe. Mas, se você conversar com os moradores mais velhos de Gary, alguns ainda se lembram. Ali era lugar onde magia acontecia, dizem. Onde pessoas esquecidas lembravam que tinham algo para oferecer. E se você perguntar se alguma celebridade já visitou, eles sorriem misteriosamente. Talvez, respondem. Mas magia verdadeira acontece em silêncio, e alguns segredos merecem permanecer sagrados. Michael Jackson nos ensinou muitas coisas através da música, mas a lição mais importante talvez seja esta. Não importa quão quebrado você se sinta, não importa quanta pressão você carregue, sempre há espaço para criar, para transformar, para respirar. Aquela noite de março de 1973 foi quando um garoto de 14 anos fugiu de casa procurando fuga e encontrou o propósito. Não em lugar glamouroso, não em estúdio de gravação, mas em fábrica abandonada cheia de almas esquecidas que ainda acreditavam em beleza. E talvez essa seja a verdadeira magia de Michael Jackson. Ele nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu que dor compartilhada é dor reduzida pela metade. Nunca esqueceu que arte, no final, é apenas humanidade se recusando a desistir. Qual música do Michael Jackson marcou sua vida de forma que você nunca esqueceu? Responda nos comentários e inscreva-se no canal para continuar descobrindo histórias verdadeiras sobre o homem por trás da lenda. Somos a maior comunidade brasileira de fãs que respeitam o legado real de Michael Jackson. E me conta, de qual cidade você está assistindo? Vamos formar o maior mapa de fãs verdadeiros do Michael Jackson. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Portugal. Comente sua localização. Toda semana,
uma nova história que vai te fazer entender Michael Jackson não como ídolo distante, mas como ser humano que lutou, sofreu e transformou tudo isso em arte que mudou o mundo. Obrigado por preservar essa memória comigo.